Olá, estamos no 19º domingo do tempo comum. Primeira leitura está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao 8. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e, com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao capítulo 5, versículo 2. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora iremos acompanhar o Evangelho segundo São João, no capítulo 6, do versículo 41 ao 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: É sabido, então, que ainda não conheciam a sua admirável geração. É por isso que ainda o chamam de filho de José e ele não os repreende. Assim, não lhes respondeu: Não sou filho de José, pois não poderiam ter conhecimento da sua prodigiosa geração. E se eles não pudessem entendê-lo claramente quando ele falasse sobre a geração humana, não o entenderiam muito mais quando ele falasse sobre outra natureza superior.
Aqui os maniqueístas se levantam dizendo que nada resta à nossa própria liberdade, mas isso não destrói o que há em nós, mas antes mostra que precisamos da ajuda divina. Portanto, mostra aqui que não se refere àquele que vem como obrigação, mas sim àquele que vem superando muitos contratempos. A dignidade do filho não é pequena se o pai atrai e ressuscita, não separando as suas obras das do pai, mas manifestando a igualdade que existe entre a virtude e o poder do pai com o seu poder. Ele então manifesta a forma como o pai atrai, dizendo: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Esta é a honra que a fé concede, pois não vem dos homens, nem através dos homens, mas devem aprendê-la do próprio Deus. Porque um professor, quando preside uma aula, está disposto a comunicar toda a sua ciência, a incutir o seu ensino em todos. Mas se o Senhor ensina a todos nós, como é que alguns não acreditam? E isto se diz de muitos, isto é, de todos os que morrem. O que é algo de real importância, porque antes eles aprenderam as coisas que dizem respeito a Deus através do ministério humano, e agora através do Filho unigênito de Deus e do Espírito Santo. Enquanto as multidões clamavam pelo alimento corporal, lembrando-se daquele alimento que havia sido concedido aos seus pais, para mostrar-lhes que tudo aquilo nada mais era do que uma figura da verdade que eles tinham em mente, ele menciona o ditado espiritual do alimento: eu sou o pão da vida. Chama-se a si mesmo o pão da vida, porque contém dentro de si toda a nossa vida, presente e futura. E não sem motivo acrescentou, no deserto, manifestando de forma oculta que aquele período em que o maná foi concedido não foi longo e que não chegou com eles à terra prometida. Mas ao verem que o pão que Jesus Cristo lhes tinha dado era de pouco mérito comparado com aquele que os seus pais tinham recebido, visto que aquele desceu do céu e aquele que Jesus Cristo lhes deu, embora por milagre, era do terra, e acrescentou: este é o pão que desce do céu. Depois ele declara: o que poderia convencê-los mais, que eles estavam em melhor condição que seus pais, porque seus pais, tendo comido maná, morreram, e por isso acrescenta: para que quem dele comer não morra. Por fim, dá a conhecer a diferença entre um pão e outro. Neste lugar ele chama os mistérios salvadores e o pão da fé, que é o seu objeto próprio, ou se refere ao seu corpo, pois todas essas coisas sustentam a alma. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!